Shalom, Lekulam, shalom para todos. O Eterno te abençoe e te guarde. Você, sua casa, sua família, sua parentela. Vamos para mais um estudo complementar, mais um estudo preparatório. Dessa vez para a festa de Sukkot, a próxima festa a ser celebrada. E logo, logo iremos celebrar. A próxima segunda, 19 horas, se o Eterno assim permitir. Então, prepare-se aí, abre o seu coração e vamos para o estudo da festa das cabanas dentro da Escritura. Primeira coisa que temos que entender e aprender é o nome da festa. Como a Escritura Sagrada define, chama, classifica essa festa. Hag é festa em hebraico, todo mundo sabe. Ha-Sukkot. Sukkot é o plural de Sukkah. Sukkah é uma cabana. Sukkot, cabanas. Ot é o plural feminino. Então, o nome da festa é simplesmente Festa das Cabanas. Não existe para Sukkah sinônimos. Sukkah é uma cabana. Tá? O que algumas pessoas chamam de tabernáculos? Sincera e honestamente, eu não sei de onde veio essa aberração. Primeiro, porque a festa dos tabernáculos nunca existiu jamais, nunca se comemorou montando vários tabernáculos. Só existia um tabernáculo, um único tabernáculo que ficava no meio das tribos de Israel. Ao redor do tabernáculo existiam 3 tribos acampadas ao leste, 3 ao sul, 3 ao oeste e 3 ao norte. E essas tribos, elas não faziam tabernáculos, elas faziam Sukkot, cabanas. Eram cabanas, cabanas que por cima tinham palhas. Era assim que o povo de Israel vivia no deserto. Quando saíram do Egito, eles viveram em Sukkot, em cabanas. Então, a tradução festa dos tabernáculos é uma aberração total. Total, total, total. Não existe festa dos tabernáculos, existe festa das cabanas na Escritura. Festa dos tabernáculos inventaram essa suposta festa que não faz parte do calendário das festas do Eterno. Ha-Sukkot, festa das cabanas. Muito bem. A festa das cabanas, elas possuem 2 significados. O primeiro, Ahavá, que significa em hebraico amor. E o segundo, Anavá, que é, apesar de ser parecidas as palavras, Anavá, Ahavá, Anavá significa humildade ou pureza. O símbolo e o significado dessa festa são exatamente esses, o amor e a humildade. Foi isso que o povo de Israel foi aprendendo ao longo dos 42 estágios que eles passaram no deserto entre a saída do Egito e a chegada na Terra Prometida. Hag HaSukkot, festa das cabanas. Esse 7º mês, ele possui essas 3 festas. A festa de Yom Teruah, a festa do toque do shofar. 10 dias depois, a festa do Yom HaKippurim, dia das expiações. E 5 dias depois, festa das cabanas. Como é que essa festa começou? Quando ela iniciou? Vamos começar no livro de Bereshit, no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 33, verso 16. É a primeira vez na Escritura a aparecer o termo Sukkot. Essa é a primeira vez que aparece. Vamos ler o texto, entender esse contexto e vocês vão observar que vai existir um padrão todas as vezes que a palavra Sukkot aparece na Escritura. O mesmo padrão. Ou seja, um grande livramento, uma grande libertação, logo após vem as cabanas. Grande livramento, uma grande libertação,
mas ao invés de palácios cheios de ouro e prata, cabanas de palha. Observe o primeiro exemplo. Está em Gênesis 33, 16. E antes de eu ler aqui, eu vou trazer para vocês o contexto. Bereshit, Gênesis 33, 16, conta exatamente a história de Yaakov Avinu, o nosso pai Yaakov, que após 20 anos em Harã, ele volta com os filhos, com as esposas, com as concubinas e com tudo que ele adquiriu em Harã. Ele chega à terra prometida e a primeira coisa que ele faz na cabeça dele é o seguinte: antes de eu visitar o meu pai, antes de eu ir até a casa do meu pai, ver como ele está, eu tenho um problema a resolver, um problema que ele deixou 20 anos atrás sem resolução. Um problema muito sério. O irmão dele, Esaú, o tinha jurado de morte. Então, Yaakov, com muita sabedoria, ele procura, a primeira coisa a fazer é resolver essa questão. Por quê? Agora ele não está sozinho, ele tem filhos, ele tem esposas, ele tem todo... Então, ele manda melachim, ou seja, mensageiros, que é a mesma palavra na escritura que se traduz como anjo também, mesma palavra. Melachim, mensageiros. Ele manda mensageiros até o seu irmão, ao sul, onde habitava Edom, ou seja, Esaú. E esses mensageiros, eles deveriam levar a seguinte mensagem: o teu servo Yaakov está de volta, e ele vem agora com muitos filhos, e te mandou uma mensagem dizendo que está muito feliz por estar de volta, toda aquela coisa. Só que esses mensageiros, eles retornam com uma mensagem amedrontadora para ele, que ele estava vindo encontrá-los e com ele 400 homens. Então, era realmente uma mensagem amedrontadora, ele ficou completamente transtornado, arrasado, com medo, e ele faz aquela famosa oração ao Eterno, dizendo: Eterno, tu não disseste para eu voltar, e agora o que é que vai acontecer? Ele vai me estraçalhar, ele vai matar meus filhos, ele vai acabar com tudo. Então, ele passa por toda aquela experiência com o Eterno, ele passa por toda aquela noite que nunca acabou, que nunca acabava para ele, né? Com todo aquele cenário dele estar sozinho, de repente aparecer um homem e ele luta com aquele homem, todo aquele cenário, para depois ele confiar que o Eterno o livraria, mas ao mesmo tempo o nosso pai Yaakov, ele sempre, apesar dele confiar no Eterno, ele também sempre procurava fazer a parte dele. E qual foi a parte dele? Se livrar dos 400 homens. E ele fez isso de uma forma muito simples. Esses homens que vinham lutar com Esaú, geralmente eram bárbaros que lutavam pelo espólio. As pessoas antigamente se juntavam a um exército para lutar e o salário deles era exatamente o espólio de guerra. Ele pensou bem nisso e enviou muitos bichos, muitos presentes, animais. E esses homens receberam lá e ficou com esses animais. Os homens pensaram: bom, a gente já tem aqui o espólio de guerra, para que a gente vai lutar, né? Sobrou só Esaú. E na hora que se encontrou com o irmão, o Eterno tocou seu coração. Aquele ódio que ele sentia, aquela ira, aquele ardor, aquele desejo de vingança, transformou naquele momento em saudade, em desejo de rever o irmão. E ao contrário do que muita gente esperava que fosse acontecer, uma carnificina, na verdade os dois se abraçaram, se beijaram, choraram. Mas o Esaú convida o irmão: vamos lá para a minha terra, para você conhecer lá meus parentes, meus filhos também.
E Esaú disse, não, e Jacob disse, não, não dá agora não, eu tenho muito menino aqui, muito bicho, vai demorar. Não, mas a gente te ajuda. E ficou naquela, acabaram se distanciando novamente. Foi um grande livramento. Resumindo a história, foi um grande livramento. Ele conseguiu passar por esse grande teste, e que livramento. O que é que acontece logo após esse livramento? É o texto que nós vamos ler agora. É o texto que vamos acabar de ler agora, nesse instante, nesse momento. Vayashav bayom hahu, por isso naquele dia, e voltou naquele dia, Esav, ledarcou pelo seu caminho, Seirá, o caminho para Seir. Seir em hebraico significa cabelo, porque as montanhas do sul, lá próximo a Eilat, elas têm realmente um formato como se fosse de cabelos, cabelos de mulheres, aquelas montanhas, lindas montanhas. Então, Esaú voltou para o seu caminho. Esse texto que eu estou lendo agora. E o próximo verso diz, Veiakov e Yaakov nassá Sucotá. E Yaakov viajou para Sucote. Perceberam? Logo após um grande livramento, vem Sucote. Vocês vão ver que isso vai se repetir em vários momentos da Escritura. Quando o povo de Israel sai do Egito, qual é o primeiro lugar que eles vão? Sucote. Escrito? Sucote, cabanas. Yaakov viajou para Sucote. E vem-lo e construiu para ele Bait, uma casa. O Lemiknehu, e para o seu gado, Assá Sucote. Para o seu gado construiu cabanas. Alken, portanto, Kará Shem Hamakom, portanto, chamou o nome do lugar Sucote, cabanas. Então, existem vários lugares na Escritura Sagrada chamados Sucote. Sempre que se construía cabanas, eles chamavam de Sucote. Esse não é o primeiro lugar e nem o único. Existem outros lugares com o mesmo nome. Sucote, plural de Sucá. Muito bem. Vamos agora para Bamidbar, Números, capítulo 33, verso 4. Números 33, verso 4, o capítulo 33 de Números traz exatamente o registro de todos os estágios que o povo de Israel esteve no deserto. O Mitzraim e os egípcios, Mecaverim, Kever em hebraico é túmulo, todo mundo sabe. Mecaverim enterravam Et Asher-Riká, os que foram mortos Adonai, pelo Eterno. Bahem Kol Bechor, mortos pelo Eterno. Todo primogênito, Kol Bechor, todo primogênito. Ube Eloheihem. E nos deuses deles, Assá Adonai Shefatim, o Eterno fez juízos, o Eterno executou juízo. Agora vem, logo após isso, logo após esse grande livramento do povo sair do Egito, deixar o Egito, com mão forte e braço estendido do Eterno, vai Seu Bnei Israel me Ramsés, e viajou o povo, os filhos de Israel de Ramsés, lá no Egito. Yahanu, e acampou, Mahanei em hebraico é acampamento, Yahanu acamparam. Yahanu, B, aonde que eles acamparam? Alô? Sucote. B, Sucote. Logo após um grande livramento, cabanas. Cabanas. Por que isso? Por que esse padrão vai se repetindo na Escritura? Porque logo após um grande livramento, ou logo após um grande milagre, um grande sinal, acontece algo com muita simplicidade, porque o Criador sabe que nós, seres humanos, nós nos ensoberbecemos, nós nos tornamos arrogantes com determinados eventos. Por exemplo, logo após a abertura do mar, que o povo passou,
que os egípcios foram engolidos pelas águas, que eles festejaram, que eles cantaram. Foi a primeira vez na Escritura que um cântico foi entoado, a primeira vez. Capítulo 15 de Shemote, de Êxodo. Miriam e as mulheres estavam ali com os pandeiros, o povo vibrando. O que aconteceu no próximo dia depois disso? O povo caminhou pelo deserto por 3 dias, Shelosh e Amim, 3 dias, sem água, sem tomar água. Foi tanta água que viram, alô? E logo após, 3 dias sem água. Vocês já pensaram nisso? Tanta água que viram e agora são 3 dias sem uma gota d'água. E o povo, claro, reclamou. Também não ficar 3 dias sem beber. O limite, o Eterno chegou, deixou o povo no limite. E segundo dizem os especialistas, o ser humano ele passa até 3 dias sem água. E o povo passou 3 dias sem água. No terceiro dia, eles encontraram um oásis no deserto. E quando foram beber a água era Mará. Mará, quem tem o nome Mara, que significa amarga. A água era, amarga. Aí o Eterno disse o que para Moisés? O que o Eterno disse? Que ele estava testando os filhos de Israel. Estava ensinando aos filhos de Israel. Estava ensinando aos filhos de Israel a humildade, regras de vida. Porque a gente se ensoberbece, a gente fica orgulhoso, entenderam? Então é assim que funciona. As cabanas é exatamente para trazer a humildade ao povo. E depois de um grande livramento, eles estariam imaginando o quê? Nós somos os melhores. Na verdade, os livramentos não foram, na sua grande maioria, pelo merecimento do povo. Não foi porque eles mereciam aquilo. Os grandes livramentos ocorreram exatamente pela misericórdia do Criador, pela sua graça, pelas suas promessas feitas aos patriarcas, pelas suas promessas na Escritura, pelo seu cuidado com o seu povo. Independente do povo merecer ou não, um amor incondicional. Então não era pelo merecimento, não era porque o povo merecia, que o povo era o melhor de todos. Não. O Eterno repete várias vezes isso na Escritura. Então a festa de Sukkot tem essa conotação de humildade, de amor ao Criador, e de humildade para com o Eterno e para com o próximo. Nós passamos agora por um grande livramento, não foi? O que é que Sukkot vem depois de Yom Teruah, que é o dia do julgamento, e de Yom HaKippurim, que é o dia das expiações? Porque o Yom HaKippurim, o dia das expiações, é um dia de um grande livramento. É um dia de anulação de sentenças. Porque nenhum de nós conseguimos passar pelo juízo. Nenhum de nós conseguimos vencer o juízo. Aí vem o Yom HaKippurim, o dia de grande livramento, porque nós nos derramamos com sinceridade diante do Eterno, apresentamos o nosso Corban, o nosso substituto, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o pecado, o único que conseguiu, deixa eu dizer. E aí, 5 dias depois, nós acampamos em Sukkot. Por quê? Depois de passar pelo Yom HaKippurim e de ter a alegria de saber no final que as nossas sentenças foram anuladas, que a nossa condenação foi, anulada, foi extinta, esquecida, perdoada. Vou nem usar uma outra palavra aqui para não dizer que eu estou falando de política, né? Eu não suporto isso. Baruch Hashem. Aí a gente pode, depois de ter sido perdoado, né?
extinta sentença, a gente pode se ensoberbecer, achar que pode falar tudo, fazer tudo, viver de qualquer jeito, achar que pode tratar as pessoas de qualquer forma. Aí vem as cabanas, justamente para nós acharmos a nossa bola, cair em si, e entender que não é pelo nosso merecimento, é pela graça do Eterno, é pela sua bondade. E principalmente a porta que nós abrimos para isso é a porta da chuva, a porta do arrependimento. É isso que faz a graça do Eterno chegar até você, até mim, até nós. E agora, vamos lá. Capítulo 23 de Vaikra, e vocês sabem muito bem que o capítulo 23 de Vaikra é o capítulo manual de todas as festas bíblicas. Todas as festas bíblicas vão estar exatamente, todas as festas do Eterno, as 8 festas, começando pelo Shabat, e a última festa, a 8ª festa é Sukkot, cabanas. Então, ela se encontra em Vaikra, Levítico, capítulo 23, verso 40. Vamos ler. Diz o seguinte: Ulekartem, e vocês vão pegar Lachem para vocês, Yom Harishon, no primeiro dia, que é o 15º dia do 7º mês. No primeiro dia, ou seja, no 15º dia, vocês vão pegar para vocês Pri Etz Hadar, o fruto de uma árvore honrada, ao pé da letra, o fruto de uma árvore honrada. Aqui diz que fruto é esse? Não. Não fala que fruto é esse. Ou seja, pode ser qualquer fruto, desde que seja uma árvore radar. Radar não tem nada a ver com radar de velocidade, nada disso. Radar em hebraico significa honrado, né? Honrado, esplêndido, glorioso, um fruto glorioso, um fruto esplêndido, um fruto honrado, ou seja, um fruto selecionado. Vocês vão pegar para vocês. Primeira coisa é isso, um fruto selecionado, um fruto honrado. Então pode ser qualquer tipo de fruto que seja um fruto bonito, sem defeito, fruto bem vistoso, que é um símbolo, Pode ser qualquer fruto, pode ser qualquer fruto. Eu gosto muito de usar o limão siciliano, que ele é bonito, né? Aquele amarelo bonito, tem um cheiro gostoso. Uma manga também, uma manga bonita, né? Com aquele cheiro maravilhoso, sabe? Uma laranja bonita também, você cheira, você sente aquele aroma gostoso, aquela laranja com cor de laranja, não aquela laranja verde com casca verde, aquela laranja mesmo, sabe, com casca cor laranja. Pode ser qualquer tipo de fruto, desde que seja um fruto selecionado, de preferência que tenha um aroma gostoso, seja completo, além de ser um fruto gostoso, também tem um aroma agradável. Capotemarim. Capot são os ramos de tamareiras, o segundo item que vocês devem pegar para vocês. Capotemarim, ramos de tamareiras. As tamareiras, elas não possuem cheiro algum, nenhum tipo de cheiro, mas elas produzem fruto, e um fruto delicioso. Apesar dos ramos de tamareira não terem cheiro, é completamente sem cheiro, mas essa árvore produz fruto, e um fruto gostoso, delicioso. Va'anaf etz avot. Anaf etz avot. Galhos espessos, galhos longos. Esses galhos longos, eles
um grande exemplo deles é o Hadassim, ou seja, o plural de Hadassah. Hadassah é aquela murta que a gente encontra em muitos lugares de Israel. Tem um cheiro super agradável, super gostoso, porém não produz fruto nenhum. É só aquele aroma gostoso. Então, esses galhos espessos possuem um cheiro extremamente agradável, porém não produz fruto. Vê Arvei Nahal e os salgueiros dos rios. Esses não possuem cheiro agradável nenhum e também não produz fruto nenhum. E com esses 4 elementos citados, o Eterno diz: Semartem lifnei Adonai Elohechem shivat yamim. Vocês vão se alegrar diante do Eterno, o Elohim de vocês, 7 dias. Estas são as instruções da festa de Sukkot, e além são 2 instruções especiais. A primeira é pegar 4 elementos. 4 elementos. Um fruto glorioso, maravilhoso, bonito, sensacional, vistoso. Alô. Segundo, ramos de tamareiras. Terceiro, galhos espessos. São anaf etz avot, ou seja, são galhos que têm um cheiro agradável. Pode ser, por exemplo, alecrim, pode ser manjericão. Alô, tem que ter cheiro agradável. Então, é fácil de vocês, tanto o alecrim como o manjericão, que é mais simples de achar ainda. E os galhos, os salgueiros dos rios, que é só você pegar palha seca, que não tem cheiro, que não tem cheiro nenhum. 7 dias alegrem-se na presença do Eterno. Então, essa é a primeira parte para a gente preparar a festa. Coisas muito simples, gente. Simples demais. Não há nenhum tipo de dificuldade em preparar uma festa dessa. Nenhum. Então, aqui nós temos, antes de irmos para a segunda parte da festa, que são as cabanas. Então, são 2 partes. A humildade e o amor. Essa primeira parte desses 4 elementos representa o quê? A humildade ou o amor? O amor. Vou explicar a vocês por quê. E as cabanas está fácil de saber. A humildade. São 2 coisas que se completam, o amor e a humildade. Por que que esses 4 elementos representam o amor? Eu vou explicar a vocês agora. Vamos lá. Esses 4 elementos não foi à toa que eles foram escolhidos. O fruto selecionado, o hadassim, que são os galhos espessos. Aqui, os galhos espessos do hadassim. O arvot, arvei nahal, arvei nahal, o salgueiro dos rios. E os capot temarim, os ramos de tamareiras. Por quê? Vamos lá. Porque eles se completam. O hadassim, que possui aroma, fragrância, ele pode ceder essa fragrância para a tamareira. E a tamareira pode ceder o seu fruto para o hadassim. Há uma troca aqui. Um cede para o outro. Isso é amor. É amor. Apesar de ser uma troca, dos 2 estarem se beneficiando, mas deixam de lado o orgulho de possuir algo que o outro não tem. Abre mão desse orgulho. Então nós temos também humildade aqui. Mas aqui eu tenho o maior exemplo de amor. Esse exemplo de amor aqui é insuperável. Por isso o fruto selecionado é o mais importante elemento. Porque as 4 espécies representam os 4 tipos de pessoas da Terra. 4 tipos de pessoas. E aqui nós temos um tipo de pessoa que não tem nada para oferecer a ninguém.
porque ele nem exala um bom perfume e ele nem tem fruto, nem produz fruto. Então, uma pessoa seca, vazia, que não tem nada para ninguém. Nada para trocar, como esses dois grupos de pessoas aqui. Não tem nada para trocar. Um cede ao outro e se completam. Ele não tem nada. Mas o fruto selecionado, gente, ele é tão especial, ele é tão glorioso, ele é tão honrado, e o amor é tão incondicional, o amor que vem do eterno, que ele mesmo sem receber nada em troca, ele cede o fruto e ele cede a fragrância, mesmo sem receber nada em troca. O nome disso é amor. Ahavá. Amor. Amor, um exemplo de amor, posso dizer a vocês com certeza, nós professores, me incluo, eu também sou um professor do canal. Nós professores, nós ensinamos nesse canal há 10 anos, estamos com esse canal ensinando. Sabe o que é que recebemos em troca? Nada. Não cobramos absolutamente nada, nada. Nós dedicamos tempo de estudo, de preparação de slides, deixamos de fazer muitas coisas para estar aqui produzindo conteúdo para vocês. Nos preocupamos quando chega o período das festas para fazer estudos preparatórios, mesmo que já tenhamos feito dezenas deles, semelhantes a esse, mas sempre nós temos o desejo de produzir um novo para vocês, com detalhes que possam fazer toda a diferença para que vocês possam se sentir seguros ao celebrar a festa. O nosso canal faz isso por amor. Não há outra explicação para isso. Nós não fazemos isso para ganhar dinheiro, longe disso. Não fazemos isso para se amostrar. Não, nós fazemos isso por amor. Nós ensinamos por amor. Entenderam? Não pedimos like, não pedimos para se inscrever no canal, não pedimos nada. Vocês que fazem, vocês que com gratidão vocês fazem. Entendeu? Isso é amor. Um exemplo, né? E agora vem a segunda parte da festa das cabanas, que é a humildade, literalmente. Verragotem, e vocês festejarão, Otô, ela, Hagla Adonai, uma festa para Adonai. Shivat Yamim, Pashaná, 7 dias no ano. Hukat Olam, veja, um regulamento eterno. Le Doroteihem, por todas as gerações de vocês. Bahodesh Hashivi, no 7º mês. Tahogu, celebrarão, festejarão, Otô, ela. E aí vem Passukot, nas cabanas, Teshivu, se assentarão. Shivat Yamim, 7 dias. Kol ha-Ezrach, todo natural Israel, em Israel. E Yeshivu, habitará Bassukot, em cabanas. Lemaan, para quê? E Edeu, conheçam Doroteihem, pelas gerações de vocês. Kibasukot, Roshaviti, que nas cabanas fiz habitar et bnei Israel, os filhos de Israel, Behotzii, ao tirá-los, Otam, ao tirar eles, Me'eretz Mitzrayim, da terra do Egito, Ani Adonai Elohim, eu sou o eterno, o Elohim de vocês. Obrigado, eterno. Porque é um testemunho. As cabanas são testemunhos, testemunhos de humildade, testemunhos de amor. Ano após ano, aqui no canal, nós celebramos contra tudo e contra todos.
O nosso canal, o canal Techuvá Total, eu não sei os outros, alô. Mas eu posso dizer do canal Techuvá Total. Nós não olhamos assim alguém fazer e vamos fazer também. Nós tivemos nosso próprio costume. Eu não critico quem não celebra a festa, eu não critico quem não faz a cabana, mas nós decidimos, vamos fazer as nossas cabanas, vamos fazer porque isso é uma tradição que vai ser colocada dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Isso é um testemunho para os nossos filhos, para os parentes, para os familiares, para os amigos. E vejam só, é um verdadeiro fenômeno aqui no canal. Eu me emociono porque eu jamais esperaria ver. Eu não vou mostrar as cabanas agora, mas a gente se alegra ao ver cabanas pelo Brasil inteiro e também em vários lugares do mundo. Vários lugares do mundo a gente vê as pessoas. Olha aqui, por exemplo, na Noruega, o menino, o Bione Victor, ele fez uma cabana de Lego. Que coisa sensacional. A gente se alegra em ver, por exemplo, o menino Fábio Mazarella e a sua família. Olha que cabana linda. Como também a própria Leandra, veja só, ela não construiu a cabana dela fisicamente, mas ela fez o desenho, que era o desejo dela. Olha aqui a cabana dela. Então, assim, é uma festa que envolve familiares, que envolve parentes, que envolve amigos. É muito gostoso. E, além disso, estamos cumprindo o que o Eterno disse, é um estatuto perpétuo, Rucato Lama, é um regulamento eterno, por todas as gerações de vocês. Estamos mantendo um testemunho milenar, bíblico. E se alguém chega e fala, se isso aqui fosse verdade, era ainda guardado hoje. Veja, nós estamos fazendo a nossa parte, não é só a gente que faz isso, é óbvio que não. Mas nós estamos testemunhando ao mundo que a palavra do Eterno é viva, poderosa. Por isso, só sabe a alegria de celebrar a festa de Sucote quem celebra. Só sabe a alegria de construir uma cabana quem constrói. Só sabe a alegria de comer debaixo de uma cabana quem come. Só sabe quem faz. Porque é algo sensacional. Uma das coisas dessa festa é a alegria. E se alegrar na humildade. Você que nunca celebrou, faça isso para você ver. Quero terminar esse estudo, esse breve estudo. Existem várias formas de você fazer uma cabana, né, gente? O que você precisa, palha, né? E dos 4 elementos. Eu quero agora trazer para vocês exatamente esses 4 elementos. Quatro elementos. 4 elementos. 4 elementos através da parábola do nosso mestre, do mestre dos mestres, o mestre Exu. Durante o período em que ele estava próximo, e que estava bem próximo da festa de Sucote, sem dúvida nenhuma, até porque ele traz o nome da Paraxá que vem próximo à festa, que é Haazino. Alô? Marcos capítulo 4, verso 3. Haazino le imrei pi. Prestem atenção ao dizer da minha boca. Hine razorea yatsa lisroa. Vejam, um semeador saiu para semear. Vai rir, ele era um semeador.
Então, ele era um especialista em mexer com sementes. Vai rir, e aconteceu. Pesoreu ao semear e a fazer caiu min hazerá, uma das sementes, al yad haderech, sobre a mão do caminho. Que caminho é esse? O caminho que ele iria lançar a semente. O caminho que antes dele o arado fez. O arado fez o caminho das sementes, tá? O caminho que cortou, o arado cortou. E aí, pá, a semente, em vez de cair dentro do caminho, caiu fora. Fora da mão do caminho. Uma parábola. Então a gente não tem que. Mas isso aí não existe. Como é que o semeador ia errar se ele é profissional nisso? Mas é uma parábola. Yeshua quer explicar outra coisa. Vamos observar o que é que ele quer falar. Vai avô e chegou of Ashamaim, as aves dos céus, vai orlenu e comeram. Chegou as aves do céu e comeram. Veiesh min hazerá, e existiu e houve outra semente, asher nafal al ha'adamat selah, que caiu sobre uma terra de rocha, uma terra rochosa. Alô? Mas por que o semeador fez isso? Não era para essa semente cair no caminho onde o arado tinha passado? Além da primeira ter caído fora, a segunda cai exatamente onde tinha pedra, onde tinha rocha, o arado não tinha passado ali. É uma parábola. Velo Hayá Sham, e não havia ali Tei Afar, ou seja, não havia ali pó da terra, não havia solo, não havia areia suficiente. Vai marrer litsemoach, né? Ela brotou, rapidamente ela cresceu. Mibeli asher hayá lo omek adamá, porque não havia para ela omek, ou seja, um vale, uma terra aprofundada. Ela brotou rápido, né? Vaehi kizroach hashemesh, e aconteceu que ao sair o sol, vaitzarev, o tsarav, que é aquele vento quente, né? Aquela quentura, Yavash queimou, Yavash e queimou. Yavash é queimar, secar, e secou e queimou. Kilo hayá lo shoresh, pois não havia para ela shoresh, ou seja, a raiz, le mata. A raiz, le mata, para baixo, le mata. Perdão, le mata não, le mata. Le mata para baixo. Porque mesmo que em cima haja muito calor, mas a raiz vai se aprofundando e vai buscando umidade no subsolo, lá embaixo. Mas como não tinha raiz para baixo, não havia raiz, alô, secou. Quando tem raiz, pode vir o que for em cima, pode vir o diabo em cima, qualquer coisa. Mas não vai afetar, vai afetar só a superfície, a folha, alguma coisa. Mas se tem raiz, não tem jeito. Enquanto tiver raiz profunda, ela pode cortar tronco, pode fazer o diabo. Vai voltar a nascer novamente, porque tem raiz. Quando não tem raiz profunda, fazer o quê? Seca. É logo afetada pelo exterior, pelo externo. Verso 7. Veiesh asher nafal, e existiu outra que caiu, el hakotzim, sobre os espinhos. Vaialu hakotzim, cresceram sobre ela os espinhos, vaiabalehu, e engoliram essa planta. Velo asa tevuá,
e não deu fruto. Normalmente o trigo, né? Essa parábola normalmente se fala de trigo. Não houve para ela a colheita, não deu fruto. Yesh Asher, e outra, existiu outra que Nafal al-Helka, caiu sobre uma parte, Tová, uma parte, até que enfim, né? Alô? Vaiotse pri, e saiu fruto, tevoá, fruto de colheita. Roler, halor, foi crescendo, caminhando. Varav, e foi grande essa colheita. Ad Asher Assá, que fez até quanto? Sheloshim Shearim, 30 vezes. Shishim Shearim, 60 vezes. Umea Shearim, e até 100 vezes mais. Agora vem a explicação que o nosso mestre traz sobre esses 4 elementos, que são exatamente o quê? O quê? 4 tipos de pessoas. Os 4 tipos de pessoas na Terra. O primeiro tipo de pessoa, Va'asher al-Yad Haderech, o que está sobre a mão do caminho, são aqueles, são aqueles, Asher, que, Ikabilu, et hazerá, Beshamaam, et asher neamar lahem, são aqueles onde a mensagem recebem, são aqueles que recebem, cabel, né? Cabalá, receber, são aqueles que recebem a semente ao ouvirem o que foi dito para eles. Então a palavra foi dita, a mensagem foi semeada, eles recebem essa mensagem, mas a Satã, o adversário, e a Rish, o adversário, e a Rish vem depressa, lavou, chega depressa, Venassá, e carrega, et razerá, a semente, Hazaru Abam, que foi semeada neles. São pessoas de momento, inconstantes como a água. Aí recebe a mensagem ali, mas não passa nem um minuto e o adversário facilmente leva a mensagem. Facilmente. Usando pessoas que falam uma coisa, que dão um tipo de argumento. Aravot, né, gente? São pessoas que nem produzem fruto, nem exalam um bom perfume. Veken, Hazerá, Hazarua, Al-Helka Selah. Assim também são as sementes, ou seja, as pessoas que foram semeadas sobre uma parte selá, uma parte rochosa. Ele são aqueles Asher imaharu lishmoa et daval hamalchut besimcha. São aqueles que ouvem, recebem a palavra do reino na alegria. Esses aqui já tem um elemento, né? Os outros não receberam com alegria, só receberam a palavra, só escutaram a palavra. Já o segundo grupo aqui receberam a palavra do reino com alegria, receberam a palavra do reino com alegria. Mas Éfes, ou seja, não há nada, zero. Não há raiz, é zero a raiz. Não tem firmeza, não estão firmados, não estão fincados. Que em Lahem, pois não há para eles, como diz o mestre Yeshua, chores, raiz.
Penafsham, na alma deles. Não há raiz na alma deles. A palavra do Eterno, a Torá, não está na alma deles. Que coisa bonita, né? Lindo isso aqui, muito bonito, muito bonito. Verak e apenas que meat. Meat, o que é meat? Meat, pouco a pouco. Que meat rega apenas por um momento, por um instante, um pequeno instante, e a modu ficam de pé, permanecem. Ve achareihen, e portanto, que te crê, qual será quando surge todo tipo de dificuldade, de aflição, vê radfu e perseguição, otam e perseguição a eles, aldavar emunatam, por causa da palavra da fé, da palavra da confiança deles, e kashilu queiragá, abandonam naquele instante. Na primeira dificuldade, alô, no primeiro momento de aflição, ó, abandonam, jogam fora prontamente. É o Hadassim. O Hadassim que produz um cheiro agradável, não é? Que produz um aroma agradável, mas não tem fruto, não pratica a palavra. Ouve a palavra, ouve com alegria, recebe com alegria, ama ouvir a palavra do Eterno, mas tem medo, tem vergonha de produzir fruto, tem vergonha, tem medo de praticar o mandamento. E aí quando vem a perseguição, quando vem as críticas, quando as pessoas são contrárias, quando as pessoas criticam, quando as pessoas apontam o dedo, quando as pessoas julgam, quando as pessoas a excluem do seu meio, elas abandonam a palavra, a fé. Porque não produz fruto, não tem raiz para suportar as intempéries que sempre tem, que sempre vai haver. Aquele que tem raiz, que tem a Torá dentro do seu coração, alô, pode vir o que for. Pode vir o que for acima, não vai alterar em nada. Alô, alô. Bom, agora vem o verso 18. Ve hazerá, hazarua el hakotim. Agora vem outro, né? São aqueles que são semeados sobre os espinhos. Hem ele são aqueles Asher ishmeu davar hamalchut. São aqueles que ouvem a palavra do reino. Vedagagot e as preocupações a olam do mundo razê. Olam razê, as preocupações deste mundo daagot, as preocupações deste mundo, olam razê, deste mundo, preocupações com tantas coisas, preocupações com tantos pilares de Nimrod, política, governo, dinheiro, bens materiais, religião, e tudo está envolvido nesses três pilares aí. Vê Nirlei a Osher, Nirlei, o encanto das riquezas, o encanto das Osher, o encanto das riquezas, Va Hafatzim, Acherim e outros tipos de desejos. Baim, vêm, chegam. O mebalim e engolem et hadavar, a palavra.
Velo Yaset Semar, e não produzem nada. Sufocam a palavra, sufocam, engolem a pessoa. O Baalim et Adavar, me Baleim, engolem Adavar, a palavra. Tentaram, receberam a palavra. Começaram uma caminhada, produziram fruto aqui, fruto ali, mas preocupações, problemas, as críticas, o encanto enganoso das riquezas, o desejo de ter, acima de tudo, produziu isso aí. É o lulav, os ramos de tamareiras, né? Capote de temarim. Verrazerá, razarua, mas a semente que foi semeada, berrelká ratová, sobre uma parte boa, rem hashomeim, são aqueles que ouvem et hadavar, a palavra, Baruch Hashem, veitzepenu, veitzepenuhu, ad asher yanuv, são aqueles que ouvem a palavra, que a aceitam e começam a produzir tenuvá, uma colheita, sheloshim shearim, 30 vezes mais, veshishim shearim, 60 vezes mais, o meia shearim, e 100 vezes mais. Por que esses 30, 60 e 100? Porque as pessoas são diferentes, né? Não é todo mundo, pessoas não são iguais, idênticas umas às outras, né? Somos diferentes e às vezes uns produzem mais do que outros. Isso é mais do que normal, tá? Isso é normal, né? Normal. Não quer dizer que o que produz mais é melhor do que o que produz menos. Não. Somos diferentes. Somos diferentes. Um espaço estava faltando. Pronto. Meia Shearim, ela aparece na escritura em Bereshit, em Gênesis, quando fala que o nosso pai Yaakov, plantou naquele ano de fome, semeou naquele ano de fome e colheu 100 vezes mais. Que delícia, né? Que maravilha. Eu desejo para todos vocês Hag Sukkot Sameach, feliz festa das cabanas. Quero muito que vocês sejam abençoados ao celebrar essa festa maravilhosa. É uma festa muito simples. Faça a cabana de vocês da forma mais simples que vocês puderem fazer. Porque não é uma festa para se amostrar e fazer algo, sabe, uma mega produção. Você deve fazer. Faça a sua cabana, pegue seus elementos, vocês podem montar da forma que vocês acharem melhor, contanto que sejam 4 elementos diferentes. Tá? Um fruto selecionado, ramos de tamareiras, pode ser, aqui muito difícil tamareira por aqui, mas você pode pegar palhas de coco, né? Ou de algum tipo de árvore frondosa, verde, bonito. Palha seca, para representar aqueles que nem produz cheiro, nem produz fruto. E o radacim, vocês podem usar alecrim, podem usar manjericão ou qualquer outra folha que seja cheirosa. Amarra todos eles. O único que vai ficar fora é o fruto selecionado. Por que será? Ele é o escolhido, selecionado. Ele produz fruto e exala um bom perfume. É isso que o Eterno quer que sejamos. Devemos buscar ser um fruto selecionado.
Desejo a todos Hag, Sukkot, Sameach, feliz festa das cabanas. Na próxima segunda-feira, às 19 horas, se o Eterno assim permitir, estaremos juntos celebrando essa festa maravilhosa. Um beijo para vocês. Shabbat Shalom. Que o Eterno te abençoe. Baruch Hashem. That's